Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Vamos continuar nossos estudos na matéria de História? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do fim da escravidão. Essa realidade, esse modo, não posso nem falar de trabalho, mas uma forma em que as pessoas, os senhores, os colonizadores, acharam de enriquecer a partir de um trabalho escravo, escravizando, pessoas que foram trazidas de um outro continente, da África, e colocando ela não só no Brasil, em vários outros países. Infelizmente, essa realidade foi vivenciada. E aí a gente fala de muitos anos de escravidão no Brasil. Você pega desde o período, do finalzinho do período colonial, até mesmo o período imperial, e a gente vem falando esse processo de escravidão. É uma história que faz a gente repensar muito, se isso realmente era algo que alguém gostaria de vivenciar. Claro que não, A pessoa sendo tratada como mercadoria, não tendo direito de escolha, sendo retirada da sua família, do seu continente e do seu país de uma forma obrigatória. Porque ninguém é dono de ninguém. Hoje a gente consegue compreender isso e que a gente precisa ter um respeito pelas diferenças, um respeito pelas questões sociais, políticas, um respeito que envolve vários fatores. Respeito é uma palavrinha-chave. E esse respeito, infelizmente, ele faltou muito nesse período. E hoje a gente vai falar do fim dela, do fim desse processo de escravização, o fim da escravidão, que foi conquistada por essas pessoas, tá? A gente fala muito da Lei Áurea, que a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Sim, ela assina a Lei Áurea, representando o pai. Mas eles vêm lutando, as pessoas que foram escravizadas, elas vêm lutando por essa liberdade há muito tempo. Eles vêm lutando por momentos de resistência, como os quilombos, entre outras formas de resistir ao sofrimento e essa escravização que eles estão passando. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso? Então vamos lá no nosso livrinho de história, página 115. Entre os séculos 16 e 19, a maior parte do trabalho do Brasil foi realizada por mão de obra escravizada. No entanto, na segunda metade do século XIX, esse sistema se tornou menos vantajoso para a nova economia que se instalava no Brasil. Qual é essa nova economia? Quando você está falando das grandes lavouras, dos plantios, o sistema de escravização era um sistema interessante, porque para eles, tá? É um sistema interessante para os donos dessas lavouras, para a economia deles crescerem, visto que eles não pagavam o trabalho. Então, para eles isso interessava, a escravidão interessava, era importante, eles enriqueciam em cima desse trabalho. Mas com o desenvolvimento do país, do lugar, foi chegando as indústrias. As primeiras indústrias do Brasil foram no estado de São Paulo. Os barões do café, principalmente o Barão de Mauá, ele investiu muito nas comunicações, na tecnologia e entre outros também. E com esse desenvolvimento vem chegando uma nova necessidade. Eu não posso ter uma mão de obra escravizada. Por quê? Porque a mão de obra escravizada, ela não tem dinheiro, porque ela não recebe. Então eu preciso de alguém que receba para comprar o produto que a indústria vai fazer. Então a escravidão já não é muito interessante. E é uma das pressões que o governo imperial recebe. Os donos das indústrias se unem aí, pressionam, olha, a gente precisa de uma comunidade que pague pelo produto que a indústria vai estar fazendo. E aí, os imigrantes nessa época estavam chegando mais intensamente no Brasil. Por quê? Porque teve uma lei, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o fim do tráfico negreiro. Ou seja, não pode-se mais traficar pessoas do continente africano. No primeiro momento, os senhores eles vendiam escravos dentro do Brasil, mas foi ficando escasso essa mão de obra, visto que a faixa etária de vida deles também era muito pequena, porque a forma de trabalho, de sofrimento deles, de castigo,
infelizmente, colocava essa vida ainda mais breve. Então, os imigrantes foram sendo trazidos para trabalhar nas lavouras, mas também para trabalhar nas indústrias, porque eles tinham experiência nas indústrias. Porque lá no país deles, muitos deles já trabalhavam nas indústrias. E aí foi culminando o processo do fim da escravidão. Com a expansão das indústrias na Europa e na América do Norte, era necessário que houvesse mão de obra assalariada, capaz de comprar os produtos produzidos. Alguns fazendeiros no Nordeste, no Vale do Paraíba, que ainda dependiam da mão de obra escravizada, insistiam para que ela fosse mantida. Contudo, diversos setores da sociedade se mostravam favoráveis ao fim da escravidão e se mobilizaram em diversas campanhas abolicionistas. Em 1888, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, governa o país em lugar do pai, que estava ausente. Foi ela quem assinou a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no Brasil. Então, oficialmente, a escravidão foi colocada no fim a partir da assinatura da Lei Áurea. E são diversos motivos que teve essa assinatura, tá? A assinatura dos movimentos abolicionistas, das pessoas livres que eram de fato, né, lutavam ao lado daquelas pessoas que eram escravizadas, pelo sofrimento que viam elas passar, mas também por uma grande mão agora que vem aí querendo que tenha comunidade assalariada, porque precisam de compradores, precisam de fazer o comércio gerar. Então isso pressiona e aí a princesa assina a Lei Áurea. Vamos lá para a página 116. A abolição da escravatura não foi um presente da princesa Isabel aos africanos escravizados. A liberdade só foi concedida depois de muita pressão da Inglaterra ao governo brasileiro, incluindo o não reconhecimento da independência do Brasil caso não acabasse com a escravidão. Na época, a Inglaterra era o centro das decisões sobre questões comerciais e diplomáticas internacionais, o que deu força à luta dos abolicionistas e dos próprios escravizados, que se rebelaram contra sua condição. Então, isso tudo que a tia Cris explicou. Não foi um presente, tá? Foi uma luta. Primeiro, deles que foram escravizados, que tinham várias formas de resistência, e o quilombo era uma delas. Depois disso, você tem pessoas juntando aos movimentos abolicionistas, realizando eles. Mas o Brasil sofre uma pressão da Inglaterra, que era um país ali que tinha um desenvolvimento comercial muito grande e ficava responsável por essa organização, visto o poder que tinha. E aí eles pressionaram. Caso você não dê a liberdade, acabe com a escravidão, porque a gente precisa de uma comunidade que pague pelo produto e assim a economia de todos vai aumentar, porque existe o comércio interior que é dentro, mas o comércio exterior que vem de fora, ou então que a gente vende para fora. Se eles não acabassem com a escravidão, o Brasil não seria reconhecido como um país livre, como um país independente. E poderia cortar várias relações e isso trazer várias consequências ao Brasil. Então, esse foi um dos motivos que culmina aí na assinatura da Lei Áurea. Mas aí a gente começa a pensar em como é que ficou a vida dessas pessoas. Bom, primeiro, quando a gente entende sobre a vida dessas pessoas, a gente consegue perceber que não foi muito fácil, não foi simples. E foi uma história muito dolorida, até hoje, de ensinar, de aprender e de trabalhar. Porque é uma história real, é um sofrimento real de pessoas que foram tiradas forçadamente do seu continente e trazidos para outro país. Muitos, né, sem ter condições de retornar, vamos dizer aí todos, porque era atravessar o continente. E quando a gente fala da modo de vida, como nós já estudamos ao decorrer desse capítulo, a gente consegue entender que muitos deles morriam muito cedo, pela forma em que viviam. E além disso, foram negados direitos e deveres a essa população. Então, quando a Lei Áurea é assinada e acaba com a escravidão, essas pessoas não têm para onde ir. Porque o governo não acolhe essas pessoas. Eles ficam na rua.
Eles não têm trabalho, eles não têm terra. Por quê? Porque os senhores para onde eles trabalhavam vão contratar os imigrantes, mas não vão pagar para eles, visto que eles faziam um trabalho forçadamente, né? E de graça. Então, olha bem o comentário que tem aqui. A situação dos escravizados após se tornarem livres não foi acompanhada de ações que integrassem a sociedade. Os negros livres sofriam discriminações e tinham dificuldade para conseguir trabalho para se sustentar. Alguns deles foram trabalhar nas cidades, enquanto outros permaneceram no campo, trabalhando e recebendo baixos salários. Então, alguns, muito poucos, foram aproveitados nos lugares de trabalho. Outros ainda juntaram as populações dos quilombos, que existiam desde a época dos engenhos de açúcar. Contudo, muitos não encontraram trabalho e moradia e passaram a viver em condições precárias. Tá? Então, quando a gente fala sobre esse momento, a gente fala de uma sociedade que não acolheu essa população que foi feita escrava. Então, eles recomeçaram do zero, a partir de muita luta. Porque quando eles vivenciaram o processo de escravidão, foi retirado o direito, foi retirado a moradia,